Olá, espero que vocês todos estejam bem e dispostos a cada dia aprender um pouquinho mais, junto com a Palavra de Deus, sobre assuntos que são de tanta importância para a nossa vida. Eu quero ler com você dois versículos da Bíblia. São versículos tão especiais que geralmente moram no coração dos crentes, mas se não forem levados a sério, ele não vai ter poder nenhum sobre nós, sobre nossas atitudes, nossos pensamentos, que geralmente se transformam em atitudes. Diz assim os versos: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem muito experiente, bem nascido, bem colocado na profissão que ele foi escolhido, muito inteligente, capaz de grandes articulações. Porém, na sua excelência, algumas coisas que ele fez no passado causavam lembranças muito doloridas, muito tristes, que o perseguiram por toda a sua vida, seja por ele mesmo, pelos seus pensamentos, pela sua culpa, pelo seu arrependimento, seja pelos outros, que toda vez e em momentos muito diferentes, quando podiam, lembravam do que ele havia feito e que ele não tinha moral para fazer coisas diferentes, coisas que fizessem com que eles não levassem o passado em conta, mas que a sua nova vida o fazia agir. E muitos davam descrédito para as coisas novas que ele fazia, porque duvidavam das suas intenções. Esses fantasmas do passado são muito terríveis. Se você ficar se lembrando deles sempre, ficar colocando-os em conta, se você não deixar eles na vaga lembrança lá atrás, eles vão te perseguir e vão orientar todas as suas atitudes. Como tem sido a sua vida? Um eterno olhar e se cobrar o porquê suas atitudes não foram diferentes. Por exemplo, por que eu saí daquele emprego? Por que eu fiz aquela compra? Por que vendi aquela casa naquele lugar que era tão bom? Por que falei aquilo para minha mãe? Por que falei aquilo para o meu pai, para o meu irmão, para o meu amigo? Por que gastei aquele dinheiro daquele jeito? Por que não me casei com aquela outra pessoa? Ou por que eu me casei? Por que vivo escolhendo coisas erradas? São pensamentos, são coisas que vêm e massacram as pessoas, massacram a nossa vida, nos impedem de viver. Só tem um jeito, neste mundo de Deus, de se fazer com que o passado possa ser construtivo, e esse meio é analisarmos calmamente as nossas situações e erros do passado, tirar proveito deles e esquecê-los. Senão, a nossa vida ficará completamente estagnada, não teremos energia para viver, seremos murmurantes, seremos pessoas desanimadas. Gosto de ter lido sobre o cientista negro George Washington Carver. Ele fez, ao perder $40 mil, uma economia de toda a sua vida que ele havia feito numa falência de banco, perdendo todos os seus projetos, ele não deixou se abater. Quando alguém perguntava para ele assim se ele estava ciente de toda a sua falência, a sua bancarrota, ele respondia assim: sim, já ouvi falar a respeito,
mas continuava as suas aulas, o seu trabalho, e afastou a perda tão completamente da sua mente que nunca mais se referiu a ela. Bem diferente de muitas atitudes nossas que quando perde alguma coisa ou faz alguma coisa que dê muito errado, fica se lembrando o tempo todo e também lembrando os outros. Eu também leio um livro de um autor muito interessante, o Dale Carnegie. Ele conta assim: certa vez fiz uma visita à penitenciária de Sing e a coisa que mais me surpreendeu foi ver que os prisioneiros pareciam tão felizes quanto a maior parte das pessoas que vivem do lado de fora daqueles muros. Comentei essa minha observação com Lewis, na época diretor da penitenciária, e ele me disse que logo que chegam à penitenciária, os criminosos costumavam mostrar-se ressentidos e amargurados. Mas, decorridos alguns meses, a maioria dentre os mais inteligentes apagavam da mente os seus infortúnios, aceitavam calmamente a vida do presídio e procuravam fazer dela o melhor possível. Talvez os presidiários tenham grandes motivos para ficar se atormentando todo o tempo e se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui ou por que eu vim parar aqui. É o fim. Acabaram-se todas as possibilidades de alguém que fica remoendo e trazendo o passado de volta e não tem nem energia para continuar, para viver, para se refazer. O ponto central aqui dessa pequena palavra é que devemos aumentar o valor e dar sentido para a situação atual e diminuir os pensamentos passados, principalmente aqueles que não nos fazem bem e que nada adianta. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 a 10, ele fala bem pra gente uma coisa que não podemos esquecer. Diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. A Bíblia é muito sábia, né? Ela diz para nós, e muita gente é assim: por que hoje não é como foi lá nos anos atrás? Lá no passado era melhor. Os tempos que meu avô vivia, minha mãe vivia eram melhores. Muitos anos atrás que eu vivia eram melhores. A Bíblia diz assim: não faça isso. Torne o seu dias significativos. Então o segredo aqui, como diz a Bíblia, é olhar para o alvo, como nós lemos no começo dos versículos de Filipenses capítulo 3. Olhando para o alvo que é Cristo. E Ele vai ser aquele que vai endireitar os nossos caminhos. Ele vai nos dar sabedoria para os novos caminhos e encher de sentido as coisas que temos ao redor, vivendo a cada dia feliz. Se você recorrer aos erros do passado, ficará depressivo e desanimado. Se você recorrer às glórias do passado, ficará infeliz por não conseguir repetir as coisas que foram boas no passado. Mas se olhar para Cristo, Ele te dará novos significados todos os dias e você viverá em paz. Dê sentido às coisas à sua volta e aos dias presentes. Seja feliz. No passado, só o que pode te dar algum proveito e experiência. Olhar para trás, querer lamentar pelo leite derramado ou serrar serragem, de nada adianta. Não tem nenhum futuro. Que você olhe para frente, olhando para o alvo, conheça melhor a Jesus Cristo e esqueça das coisas que te fizeram mal. Olhe para frente, porque Jesus vai te fazer muito bem. Um grande abraço a todos vocês.
para declarar que já não existe mais aquele documento, aquela cédula promissória que era contra mim e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já aniquilou, riscou e anulou completamente, nos liberando e nos libertando para louvor da sua